E se Deus te pedisse algo que você não quer fazer, não porque você não acredita nele, mas porque dói? E se obedecer significasse olhar de frente para pessoas, lugares ou situações que você preferia evitar a todo custo? A história de Jonas, que vamos explorar hoje, não é sobre um homem sem fé. É a história de um homem cansado, ferido, resistente. É sobre alguém que tentou fugir do seu chamado e descobriu, da forma mais difícil, que fugir não apaga a voz de Deus. Jonas era um profeta. Isso significa que ele tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia ouvir sua voz, sabia reconhecer quando o chamado vinha diretamente do céu. E quando Deus fala com Jonas, não é de forma confusa ou ambígua. A ordem é clara, direta. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e anuncia que o seu mal chegou até mim. Agora, Nínive não era apenas uma cidade distante no mapa. Era a capital do Império Assírio, o inimigo número 1 de Israel. Nínive era sinônimo de violência, crueldade e opressão. Eles eram responsáveis por muito sofrimento e morte entre o povo de Jonas. Então, o problema de Jonas não era timidez ou medo de falar em público. Ele tinha dificuldade em lidar com a ideia da misericórdia de Deus se estendendo justamente para aquelas pessoas. Porque obedecer para Jonas significaria ver seus inimigos sendo perdoados. E isso era insuportável para ele. Então, o que Jonas faz? Ele não discute, ele não questiona, ele simplesmente age. Ele desce até o porto de Jope e encontra um navio que está indo para Tarsis, literalmente a direção oposta de Nínive. Compra uma passagem e embarca. Ele acredita que a distância física pode resolver um conflito espiritual, que mudar de rota pode silenciar o chamado de Deus. Mas a fuga de Deus nunca começa com passos largos. Ela começa com pequenas decisões internas, com um coração que se fecha. Jonas entra no navio e desce para o porão, para o lugar mais fundo e escuro que ele consegue encontrar. Enquanto Jonas dorme profundamente no porão, uma tempestade violenta começa no mar. O céu escurece, as ondas se agitam e o navio ameaça se partir ao meio. Os marinheiros, homens experientes do mar, entram em pânico. Cada um começa a clamar ao seu próprio Deus, buscando uma solução. Eles começam a jogar toda a carga preciosa do navio ao mar para tentar aliviar o peso. E Jonas dorme. Às vezes, a nossa fuga nos deixa anestesiados. A gente acaba dormindo no meio do caos que nós mesmos ajudamos a criar. O capitão do navio, desesperado, desce ao porão e encontra Jonas. Ele o acorda e diz: "Como você consegue dormir numa hora dessas? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos." A situação era tão grave que os marinheiros decidem lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E, claro, a sorte cai sobre Jonas. Encurralado, ele finalmente admite: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." E ele confessa que está fugindo da presença desse Deus. Ao ouvirem isso, o medo dos marinheiros aumenta ainda mais. Eles perguntam: "O que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme?" E a resposta de Jonas é surpreendente. Ele diz: "Lancem-me ao mar e o mar se acalmará." Ele sabe que a tempestade não é apenas externa, mas um reflexo do caos dentro dele. Às vezes, assumir a responsabilidade pelos nossos atos é o primeiro passo para cessar a confusão ao nosso redor. Eles o lançam, e no momento em que Jonas atinge a água, a tempestade cessa. O barulho some, a escuridão toma conta. O corpo dele afunda, indo para o fundo do abismo. Parecia o fim. Mas Deus ainda não tinha terminado com ele. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Isso não era a punição final, mas uma proteção inesperada. O fundo do mar, dentro daquele peixe, se tornou um lugar de silêncio absoluto. Sem distrações, sem rotas de fuga. Apenas Jonas e os seus pensamentos. Ali, no ventre do peixe, Jonas ora. É uma oração crua, honesta, desesperada. Ele reconhece que tentou fugir, reconhece que chegou ao seu limite
absoluto e reconhece que só Deus pode salvá-lo da morte. Às vezes, Deus permite que a gente chegue ao fundo do poço, não para nos destruir, mas para nos fazer ouvir a sua voz novamente, sem as distrações que nós mesmos criamos. Após 3 dias e 3 noites, por ordem de Deus, o peixe vomita Jonas em terra firme. E o que acontece em seguida? Deus fala com Jonas pela segunda vez, e o chamado é exatamente o mesmo. A mesma cidade, a mesma missão. Deus não mudou de ideia. O que mudou foi o coração de Jonas. Agora, Jonas obedece. Ele vai até Nínive e começa a percorrer a cidade, anunciando uma mensagem simples, direta, sem nenhum adorno. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E então, algo totalmente inesperado acontece. O povo de Nínive escuta. Eles acreditam na mensagem. Eles se arrependem. Desde o mais simples cidadão até o rei, todos se cobrem de pano de saco e cinzas, num sinal de humilhação. O rei decreta um jejum e ordena que todos clamem a Deus e abandonem seus maus caminhos. E vendo o arrependimento sincero deles, Deus volta atrás na sua decisão e decide poupar a cidade. E Jonas, ele celebra essa grande conversão? Não, ele fica furioso. Ele se ira profundamente com Deus e na sua oração ele finalmente confessa o verdadeiro motivo da sua fuga inicial. Ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que te arrependes de enviar a desgraça. Jonas não queria a conversão dos seus inimigos. Ele queria justiça. Ele queria punição. Ele sai da cidade, constrói um abrigo para si e fica ali, esperando, talvez com uma ponta de esperança de que Deus mudasse de ideia e destruísse a cidade. A gente percebe que, às vezes, nós queremos que a nossa justiça prevaleça, mesmo quando Deus escolhe a misericórdia. Então Deus faz algo interessante. Ele faz crescer uma planta, uma mamoneira, sobre a cabeça de Jonas para lhe dar sombra. E Jonas fica muito feliz com aquela planta. Mas, no dia seguinte, Deus envia uma lagarta que ataca a planta, e ela seca. O sol e um vento quente começam a castigar Jonas, e ele, de novo, fica irado e deseja a morte. É aí que Deus faz a pergunta final, que ecoa até hoje. Ele diz: Você tem pena dessa planta, pela qual não trabalhou nem a fez crescer. E eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. E também muitos animais. A história termina assim, sem uma resposta de Jonas, porque a pergunta não era apenas para ele. A pergunta é para nós. Onde em nossa vida estamos como Jonas? Talvez você não esteja fugindo fisicamente para Tarsis, mas esteja resistindo por dentro a um chamado, a um perdão que precisa liberar, a uma missão que parece difícil demais. A história de Jonas nos mostra que Deus não desiste de quem ele chama, e que às vezes o fundo do mar não é o fim da linha, é o lugar onde a verdadeira obediência finalmente começa. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Até a próxima!